Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso bom dia aí para Capitão Gervásio, para Coivaras, bom dia aí para Monte Alegre. Enfim, o nosso bom dia para todos vocês que acompanham pelas ondas do canal Educação e também pelas ondas do YouTube. Vamos dar continuidade com vocês hoje, pessoal, das teorias da administração. Tá? Opa, não é? Espera aí, né? De volta aqui com vocês, né? Só para tirar uma dúvida aqui do arquivo. Então, nós vamos ver hoje, continuar aí o nosso breve histórico, né? Das teorias da administração. Bom dia aí, Coivaras, também para vocês, tá? Bom dia aí. Olha aí. Nós resumimos para vocês aí um breve histórico em função das ênfases. Veja só, nós colocamos aqui primeiro, ênfase nas tarefas de operações, que é a administração científica, ênfase na estrutura organizacional, nós temos a teoria clássica da administração, teoria da burocracia, teoria estruturalista e teoria neoclássica. Depois, uma ênfase nas pessoas, que aí nós vamos ver a teoria das relações humanas e a teoria comportamental, ênfase na tecnologia, é a neoestruturalista, e ênfase no meio ambiente, a teoria de sistema, organização como sistema sociais e teoria da contingência. E também os desdobramentos recentes e desafios da nova era da informação. Né? Então está dividido assim a nossa parte. Nós já vimos com vocês a teoria da administração científica e parte da teoria clássica da administração. Vamos agora avançar um pouco mais, né, desse breve histórico. Porque é importante para a gente conhecer esse breve histórico, pessoal. Porque assim, a gente vai conhecer como é que evoluiu e quais são os estágios que estão as teorias e ver como é que elas têm se comportado. Tá? Mas vejam só, todas essas teorias, embora a gente possa estar pensando, elas são antigas e tudo mais, mas elas continuam válidas, tá? E essas teorias, todas elas, né? Para a gente entender o que é uma teoria, nós podemos dizer que é um conjunto coerente de ideias capazes de explicar as relações entre o efeito de determinados fatos observáveis. Né? E outra questão também, que as teorias nem sempre elas são verdades absolutas, né? Acabadas, definidas. Elas estão sendo construídas com as práticas e estão sujeitas a novas reelaborações ao longo do tempo. E assim nós temos várias teorias, nenhuma delas está errada, mas simplesmente nós temos que essas teorias elas vão se adequando às realidades novas e vamos continuando aí provocando novas ideias e redefinições à medida que as situações mudam. Tá? E veja só, para que a gente possa entender melhor
as teorias elas precisam elas têm que ser válidas enquanto não são superadas. É por isso que ainda se fala em teoria de Taylor, de Weber, porque nem todas elas foram invalidadas. E assim nós precisamos pensar, refletir, agir, plantar indagações, questões, problemas e buscar novas teorias e explicações para que a gente possa continuar desenvolvendo a administração. Principalmente nós precisamos refletir sobre a realidade que estamos vivendo e buscar contínua melhoria. Tá? Assim, cada teoria nossa enfatiza alguns aspectos da administração. Nós já colocamos esses enfoques, né? Então, vocês já perceberam aí que tem a estrutura na organização, nas pessoas, nas tecnologias, no ambiente e tudo mais. E que o administrador, para que ele possa ser bem-sucedido, é importante conhecer todas as teorias e abordagens diferentes e assim ter uma visão panorâmica do trabalho. Então, para facilitar nosso estudo, está dividido aí, nas teorias, nas ênfase nas tarefas de operações, ênfase na estrutura, ênfase nas pessoas, ênfase na tecnologia, ênfase no ambiente e os novos desdobramentos e desafios. Veja só, no período da era industrial, nós vivíamos um período de estabilidade, de previsibilidade, de conservadorismo, da rotina e especialização. Né? É o que a gente chama de mundo físico concreto e produtos concretos. Aí nessa fase da era industrial, o foco estava na eficiência, eficácia e lucratividade. É nessa fase que também desenvolveram em outras ciências, né? A física newtoniana, o método cartesiano, o início das ciências comportamentais e a visão introspectivas e internalizada. Né? Essa era o que estava acontecendo nessa época. Né? Aqui, para vocês terem uma ideia, recapitulando, né, da aula passada, a ênfase nas tarefas de operações. Veja só, pessoal, aqui era um período que era muito trabalho, né, e havia necessidade de, antigamente, até nesse período aí, cada um fazia ao seu modo. E foi assim que Taylor desenvolveu a teoria científica. Veja só, que nesse período da ênfase das operações, a administração estava focada, né, com Taylor lá nas tarefas que eram realizadas pelos operários, diretamente pelos operários. Né? E assim que se iniciou a teoria da administrativa por Taylor, fazendo um estudo de como os operários trabalhavam. Ainda hoje, nós temos as indústrias e os fast foods que dão muita importância a essa teoria. Né? São as esteiras de produção, né? Controle lá no operário mesmo. Tá? É assim que se deu início à administração científica. Veja só recapitulando, Taylor fez o estudo de como os operários trabalhavam e desenvolveu os pressupostos fundamentais da administração científica. Ele partiu de um estudo de tempos e movimentos para determinar qual era a melhor maneira de realizar o trabalho determinar a melhor maneira de realizar o trabalho. E aí ele fez estudos, né, da fadiga, ou seja, do cansaço do operário, e partiu para a ideia de selecionar o trabalhador para as funções específicas. A partir daí, desses estudos,
ele passou a determinar o padrão de produção. Mas para que, à medida que ele determinou o padrão de produção, ele precisou também implantar a supervisão funcional, ou seja, para cada função, o operário era supervisionado especificamente nas suas atividades. Também Taylor imaginou que o operário trabalharia melhor se ele tivesse incentivo, e aqui, pessoal, era incentivo financeiro mesmo, tá? Aqui era... não era o real na época, né? Vamos botar só o cifrão, então. Né? Então, ele imaginava aqui que o incentivo deveria ser incentivo financeiro para que o operário trabalhasse mais. Também observou que uma melhoria nas condições de trabalho, no ambiente de trabalho, também poderia aumentar a eficiência dos trabalhadores. E isso, ele fez tudo objetivando a máxima eficiência. E também estabeleceu que os maiores lucros também gerariam maiores salários. Tá? Essa foi a ideia de Taylor, pessoal. Tá? Aqui ele pensava que o trabalhador era considerado assim, o homo econômico, e esse homo econômico, ele, em função do incentivo financeiro, iria trabalhar mais e melhor. Tá? Essa foi a ideia de Taylor, uma contribuição e tanto. Taylor também, nos seus estudos, ele buscava reduzir o desperdício e improvisação. E assim que ele passou a fazer uma decomposição e racionalização do trabalho mediante o estudo de tempos e movimentos. E assim definiu o melhor método de trabalho ou a melhor maneira para a execução da tarefa. Né? Com base nesse estudo, Taylor estabeleceu 4 princípios. Né? O princípio do planejamento, do preparo, do controle e da execução. Essa era a ideia de Taylor. Até hoje, pessoal, ainda funcionam essas ideias, esses princípios. Até porque, assim, princípio, pessoal, não é uma regra que fica assim, parada no tempo. Os princípios, eles são norteadores. Hoje a gente sabe muito bem que para uma empresa funcionar bem, ela precisa planejar. Então, o princípio do planejamento ainda é válido. E também se precisa preparar para realizar as atividades. Também está válido. E também a necessidade, uma vez que é feito um planejamento, controlar para ver se as coisas estão acontecendo de acordo com o que foi planejado. Depois também a parte da execução em si. Tá? Essas são as ideias de Taylor. Aqui, pessoal, botei só um detalhamento para vocês desses princípios. Tá? Não é necessário a gente repetir tudo para vocês. Tá? E também os princípios secundários, nós já comentamos com vocês, que está aqui, ó, partindo do estudo de tempos e movimentos, tá? Todas as etapas aí. Tá? Então, só para vocês terem aí, novamente, tá? Vamos passar essa parte aqui para a gente entrar no FAIOL, né? Ah, deixei umas questões também para vocês, não deixei? Tá aí, ó. Eu deixei aí algumas questões, né? Aí assim, pessoal, olha, já começando a praticar com vocês um pouco, revisado aqui os princípios de Taylor. Taylor desenvolveu um conjunto de princípios aos quais dava o nome de administração científica. Princípio do planejamento, princípio do preparo, princípio do controle, princípio da execução. Né? E aí eu deixei para vocês fazerem um breve comentário a respeito deles. Tá? Então, vamos ver aí a resposta padrão? O princípio do planejamento, pessoal, aqui basicamente é substituir, né, o trabalho de critério individual do operário e da improvisação
por critérios baseados em procedimentos científicos planejados. E quem era o responsável para isso é a gerência. No preparo, no princípio do preparo, ele colocou a seleção científica dos trabalhadores, assim como preparar e treinar eles para a execução das tarefas. Então aí, essa seleção também e o treinamento seria a incumbência lá da gerência. Então, para Taylor também a gerência. E o controle nada mais é do que a verificação se os trabalhos estão sendo feitos de acordo com as normas estabelecidas ou segundo o plano previsto. Já a execução, ele colocou também a questão da distribuição das atribuições e responsabilidade para os trabalhadores, tá? Para que eles possam executar. Ainda hoje, todos esses princípios são válidos, tá? A questão é o administrador saber como usar esses princípios. Também deixamos uma outra questão perguntando aí, qual é a essência da administração científica? Estão lembrados? A essência da administração científica? Vamos à resposta padrão, então, para vocês conferirem aí. A essência da administração científica é a determinação do método de trabalho como sendo a única maneira para alcançar a máxima eficiência. Em relação ao desempenho do operário, nós temos aí o padrão que era estabelecido previamente, bem, aqui, ó, para obter eficiência, estabelecer padrões de desempenho estabelecido previamente. Aí também deixamos mais uma questão que nós denominamos aí, né? Quais são os princípios secundários da administração científica? A gente pediu também para fazer um comentário, mas não vamos comentar, vamos deixar esse comentário mais para frente, até porque a gente já comentou eles com vocês, né? Então, olha aí. Estudo de tempos e movimento é ver exatamente como o trabalho é realizado. E aqui, pessoal, o objetivo era eliminar movimentos inúteis. A seleção científica do trabalho era um processo seletivo das pessoas para realizar tarefas especializadas. A preocupação com a fadiga, pessoal, porque aqui não é que Taylor estava tão preocupado assim com as pessoas, tá? Até porque aqui ainda não tinha influência das relações humanas. Aqui, o objetivo aqui era que as pessoas não cansassem e, se cansassem, iria reduzir a eficiência do operário. Tá? Quanto à relação do padrão, ele fez medições, do trabalho e comparou a média como sendo a eficiência 100%, e aí, a partir desse padrão, ele estabelecia quanto o operário estaria produzindo, acima ou abaixo da eficiência. Então, ele via lá, olha, o operário produz 100 peças, o outro operário produz 102, outro 90, outro 110. E aí ele calculou uma média, e essa média que ele estabeleceu como padrão. Aqui também, no princípio do incentivo, prevalecia para Taylor que o onus econômico, ou seja, que as pessoas eram motivadas exclusivamente pelo dinheiro. Já na supervisão, Taylor também pensou que cada operário se subordinasse a vários supervisores, porque eram supervisores especializados. Imagina, você tem um operário para montar um carro, e aí eu tenho um supervisor aqui para a parte mecânica, um supervisor para a parte elétrica, é isso? E aí teria vários supervisores. E com relação ao ambiente, aqui também era objetivando reduzir a fadiga. Ele imaginou que alguns aspectos físicos, como temperatura, ruído, essas coisas,
prejudicaria o desempenho do operário. Não é que ele era bonzinho com as pessoas, não, pessoal. É porque ele estava visando a máxima eficiência, tá? Assim, nós podemos começar a falar um pouquinho agora da ênfase na estrutura organizacional e vamos começar falando aí com vocês sobre a teoria clássica da administração. Feita a revisão da administração científica, vamos à teoria clássica da administração. E o expoente aqui é Henri Fayol. Está aqui o Henri Fayol, que ao redor de 1916 publicou seu livro da administração clássica. Enquanto Taylor trabalhava lá no chão da fábrica, Taylor trabalhava no chão da fábrica, diretamente com o operário, na Europa, Fayol começou a pensar na composição e estrutura das empresas, né? Então aí é por isso que a gente chama aqui ênfase na estrutura, porque havia uma preocupação bastante grande de quais eram os órgãos, né, que compunham a organização. E assim, Fayol estabeleceu um conjunto de princípios universais para o bom funcionamento das organizações. Nessa fase da estrutura, né, a ênfase na estrutura organizacional, nós temos aí duas teorias básicas, a própria teoria clássica e a teoria da burocracia. O engenheiro francês, né, Henri Fayol, né, ele, ao publicar o seu livro, ele colocou que todas as empresas teriam 6 funções básicas. Uma função realizada à atividade técnica, que é ligada diretamente à produção. A função comercial, relacionada à compra e venda ou troca dos produtos. Uma função financeira relacionada à busca e à gestão dos capitais. A função de segurança relacionada à proteção e preservação dos bens e das pessoas. Aqui, pessoal, vai mais uma crítica também, que aqui Fayol não estava tão preocupado com as pessoas, ele estava preocupado mais com os bens e também, em relação às pessoas, ele estava querendo que as pessoas não tivessem problema de saúde ou qualquer coisa para diminuir a produção. Por isso, a preservação das pessoas. Também, ele colocou a função contábil como aquela que vai fazer inventários e registros, né? E estabelecer os custos também de produção. E a função administrativa, né, buscando a integração com as demais funções, ou seja, as funções administrativas coordenadas, né, e sincronizadas de acordo com a função administrativa, né? Essa foi aqui para vocês as principais funções das empresas, funções básicas das empresas. Então aqui eu mostrei para vocês aqui, numa forma de estruturada, como o Fayol fez, ele colocou lá as funções administrativas. Veja que dentro das funções administrativas, ele trouxe também na versão de Fayol as ideias de Taylor, que era a previsão ou planejamento, a organização, o comando, a coordenação e o controle. Veja que ele trocou um pouquinho os nomes, mas é aqueles mesmos princípios lá de Taylor. Tá? E essas funções, ele disse que estaria lá a cargo da função administrativa. Nós vamos ver para frente que essas funções de planejar, ela também migra para as outras demais. Tá? Aqui, colocando para vocês, né, que a previsão, né, é traçar, o prever para Fayol, era visualizar o futuro e traçar o programa de ação. A organização aqui para Fayol tem um duplo sentido, que seja a parte de
organismo material e o social da empresa. Um esse aí é organizar a própria empresa e outro é os materiais. O comandar é dirigir e orientar as pessoas a realizar as tarefas. Aqui, pessoal, não se falava ainda em líder, tá? Aqui não se falava em líder, não confunda, tá? O coordenar seria a união e a harmonização de todos os atos e esforços coletivos. E o controlar continua sendo o verificar se tudo está conforme as regras estabelecidas. Tá? No gráfico ele colocou as funções administrativas e colocou também os níveis hierárquicos, né? Do nível mais baixo ao nível mais elevado. Veja que nós temos aí as funções administrativas, né? no prevendo, organizando, controlando, coordenando e comandando, e as demais funções sendo coordenadas e previstas também pela função administrativa. Então ele deu um valor muito grande para funções administrativas. Veja que Fayol também colocou, né, que os elementos das funções administrativas, né, compõem um processo administrativo que está localizado no trabalho do administrador em qualquer nível. Veja que Fayol, ele colocou, que Taylor colocou que as funções mais administrativas estariam somente lá na gerência. Aqui Fayol, não. Ele colocou que essas funções estão localizadas em qualquer nível da empresa. Então, as funções do processo administrativo, ele vai estar em todos os níveis. Seja lá no diretor, no gerente, no chefe, no supervisor, todos eles realizando as funções de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Tá? E isso são as atividades essenciais, administrativas essenciais. Também é claro que Fayol, né, viu que existe uma proporcionalidade da função administrativa, sendo que a função administrativa está mais no nível mais na hierarquia, né, mais superior e na cúpula da empresa. E quando diminui, também elas vão diminuindo. Mas, de toda sorte, ele disse que as funções administrativas não é privativa da cúpula, e sim de todos. É claro que quanto mais elevado o nível, tá? Gerente, diretor, presidente, tudo mais estavam acumuladas as funções administrativas. Também, aqui ele colocou, né, que as funções administrativas também, né, não concentram exclusivamente no topo da empresa, e sim distribuída proporcionalmente em todos os níveis. E à medida que, né, desce na escala hierárquica, aumenta mais as funções, outras funções da empresa, né, e com isso também nós vamos ter uma extensão e volume das funções administrativas. No livro de Fayol, ele usa a expressão organização e usa também a expressão administração. E veja só, a expressão administração, para Fayol, é uma expressão mais ampla, é mais conceitual, porque aqui inclui, né, um conjunto de processos, né, inclusive a própria organização. E já a organização, ela abrange a definição da estrutura e o formato da empresa, e é mais limitada. Assim, a gente pode ver que a organização também tem a expressão organização também tem dois significados. A organização como uma entidade social, e aí, nesse caso, a gente pode dizer que é empresa ou empreendimento. E temos a organização como função administrativa, que aqui
é parte do processo administrativo. Veja que a expressão usada por Fayol sobre a administração é mais ampla, e inclusive abarca a própria organização como função administrativa. Tá? Como toda ciência, a ciência da administração também tem seus princípios. Taylor já tinha comentado a respeito dos princípios, mas Fayol também definiu os princípios gerais da administração. E veja aqui, quando se fala em princípios, quando nós falamos em princípios, nós não temos uma ideia de rigidez, mas sim uma ideia mais ampla, mutável, que acompanha a evolução. E esses princípios, pessoal, a aplicação dele requer ponderação e bom senso. Então, esses princípios universais de Fayol são maleáveis e adaptam a qualquer lugar e circunstância. Veja como foi ousado, né? Ele colocou esses princípios para serem aplicados em qualquer tempo, lugar e circunstância. Nós vamos, à medida que a gente for vendo esses princípios, nós vamos vendo se ainda tem validade essa questão do tempo. Tá? A ideia de Fayol era dar uma padronização, proporcionar regras que fosse um receituário para todos os assuntos administrativos. Daí, o caráter normativo e prescritivo dos princípios de Fayol. E assim, nós temos os 14 princípios de Fayol, que nós vamos ver aqui eles. Primeiro, nós temos aí a divisão do trabalho, a autoridade, a disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade na permanência do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Se a gente pegar somente pelo nome dos princípios, até hoje, pessoal, tudo aí tem validade. Veja lá, a divisão do trabalho, é o pessoal que cuida da limpeza, o pessoal que cuida da produção, o pessoal que cuida do financeiro. Então está válido. A autoridade precisa de alguém para ser o responsável para cada área da organização. A disciplina, não podemos também ser bagunçado, também ter um único comando e assim por diante. A divisão do trabalho, nós estamos falando aí de uma especialização das atividades do trabalho para resultar uma melhor eficiência. Então, vocês estão fazendo um curso de técnico em finanças, é uma notória a aplicação desse princípio da divisão do trabalho, porque vocês estão se preparando para o quê? Para atuar numa atividade especializada que é as finanças. Tá? Aí outros estão se preparando para atuar na área de logística, outros na área de produção e por aí vai. Temos também a especialização, RH. A autoridade, pessoal, aqui, para Fayol, é aquela que o gerente tem o direito de dar ordem e o subordinado o dever de obedecer, de cumprir as ordens. Aqui era assim desse jeito, Também a disciplina que está relacionado à obediência do empregado e respeito às regras que governam a organização. É assim, nós vamos ter aí a perspectiva de já começar assim os primeiros passos da liderança e assim os líderes precisam ter uma clara compreensão das regras das organizações e o uso judicioso de penalidades caso seja necessário. Aqui, pessoal, já começa a questão das penalidades por infrações para quem desobedecer ou desrespeitar as regras.
Aqui, Fayol traz, né, uma posição inversa de Taylor. Taylor disse que cada operário teria um supervisor especializado, ou seja, para Taylor, nós teríamos um supervisor para uma fábrica de automóveis, para quem cuida da mecânica, para quem cuida, um supervisor para a parte elétrica. Aqui não, tá? Aqui, Fayol colocou, sim, que o empregado deve subordinar-se a apenas um supervisor. Então, se nós temos na parte de produção, então lá vai ter um supervisor para comandar tantas atividades do operário na parte elétrica como mecânica, diferentemente de Taylor. O outro princípio é a unidade de direção, que assim nós temos um grupo de atividades que é dirigida e organizada pelo único gerente que estabelece um plano a ser executado. Tá? Ainda hoje funciona a subordinação dos interesses individuais aos gerais. Aqui, pessoal, ele está pensando aqui ele deu ênfase para a empresa. Então, o geral aqui é a empresa e não a pessoa. Então, o operário aqui, o interesse do operário, específico do operário, ele se subordina ao interesse da empresa. Tá? A remuneração dos trabalhadores, né, para Fayol, deveria ser salários adequados. Pensamento filosófico muito bonito, porém, na realidade, tem assim muitas críticas. Tá? Vamos só terminar aqui esses princípios. A centralização refere-se, pessoal, ao grau de quantidade de subordinados que estão ligados a uma mesma pessoa. Né? E a cadeia escalar é uma linha de autoridade com níveis hierárquicos, né? Descendo aí da diretoria até os supervisores. E a ordem para Fayol é tudo está no seu lugar certo, no tempo certo. Né? E a equidade é ser atencioso e justo com os subordinados. E a estabilidade da permanência está relacionada assim ao operário quando começou a trabalhar numa organização, ele vai trabalhar a vida toda nela. Tá? E a iniciativa, os empregados estão incumbidos de executar plano, tá, para exercer seus esforços pessoal. E o espírito de equipe é promover a harmonia entre as pessoas para desenvolver os trabalhos nas unidades da organização. Bom? Então, visto esses 14 princípios de Fayol, a gente dá uma pausa e volta rapidinho com vocês. Tá?